O cavalo avançava devagar pela estrada de terra, levantando uma leve poeira que ficava para trás, como tudo o que aquela mulher tinha vivido até ali. Debaixo da ponte ficaram apenas a mala vazia e os dias mais difíceis da vida dela. Vitória segurava o filho mais novo com força, como se ainda tivesse medo de que tudo aquilo desaparecesse de repente. O outro, encostado nela, olhava para frente em silêncio, tentando entender como, em poucas horas, o mundo tinha mudado. Ela não olhava para trás. Porque olhar era lembrar, e lembrar ainda doía demais. O fazendeiro seguia firme, sem dizer muito. Mas naquele silêncio havia algo que ela não sentia há muito tempo. Segurança. O vento batia no rosto dela. E pela primeira vez em dias, não era frio. Era alívio. Não havia promessas, não havia garantias escritas. Mas havia algo mais forte que qualquer papel. Um gesto, uma decisão, um recomeço. E enquanto a ponte desaparecia no horizonte, Vitória entendeu. Nem sempre quem deveria ajudar, ajuda. Mas às vezes, no dia em que enterrou o marido, Vitória ainda acreditava que o pior já tinha passado. O velório tinha sido simples, como simples era tudo na vida deles. Umas 30 pessoas ao redor do caixão de madeira clara, o cheiro de vela derretida misturado com o bafo quente da tarde, as crianças sentadas no banco de madeira, com aquela cara de quem ainda não entendeu direito o que estava acontecendo. O mais velho, Miguel, tinha 8 anos e já sabia segurar o choro. O menor, Samuel, tinha 5 e ficou a tarde inteira perguntando quando o pai ia acordar. Vitória não respondeu nenhuma vez. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque as palavras tinham ido embora junto com Renato, lá na manhã de uma segunda-feira qualquer, quando o coração dele simplesmente parou no meio do pasto, sem aviso, sem despedida, sem tempo de dizer nada que precisava ser dito. Ela tinha 42 anos. Tinha enterrado a mãe aos 20, o pai aos 34 e agora o marido aos 42. Vitória conhecia o luto. Sabia como ele chegava, como ele ficava, como ele ia embora devagar e voltava de surpresa num cheiro, numa música, num gesto que a gente faz sem pensar. Ela achava que estava preparada. Não estava. A leitura do testamento aconteceu 3 dias depois do enterro, numa tarde de sol pesado, numa salinha da prefeitura que cheirava a papel velho e mofo. O advogado era um homem magro, de óculos grandes demais para o rosto, que lia os documentos com uma voz monótona, como se estivesse lendo uma lista de compras. Vitória entrou segurando a mão dos 2 filhos. Saiu sem conseguir sentir as próprias pernas. O nome dela não estava em nada, nem na casa onde tinha dormido por 16 anos, nem no pedaço de terra onde tinha plantado, colhido, suado e rezado durante toda a vida adulta. Nem nos poucos bens que tinham construído juntos, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Tudo, cada coisa, cada metro, cada centavo, tinha sido deixado para Décio, o irmão mais velho de Renato, um homem que mal aparecia na fazenda, que nunca tinha ajudado em nada, que olhava para Vitória desde sempre com aquele jeito de quem acha que ela não merecia estar ali. Ela ficou parada no corredor depois que todo mundo saiu. Miguel puxou a manga da blusa dela. "Mãe, vamos embora." Ela foi. Tentou conversar com Décio naquela mesma semana. Bateu na porta da fazenda num fim de tarde, com os meninos do lado, o coração na mão, as palavras todas preparadas. Ia pedir um tempo. Ia pedir só um tempo para se organizar, para arranjar outro lugar, para não jogar as crianças de uma hora para outra no meio do nada. A resposta de Décio coube numa frase. O que está no papel está decidido. Ele não abriu a porta por inteiro. Ficou ali, metade do rosto na sombra, e falou aquilo sem desviar o olhar, sem hesitar, sem nenhum sinal de que havia uma história de 16 anos do outro lado daquela porta. Vitória não gritou, não chorou na frente dele, simplesmente virou as costas e foi embora com os meninos. Naquela noite, ainda dormiu na casa. Na última noite,
Na manhã seguinte, quando voltou, depois de deixar as crianças na casa de uma vizinha, a porta já estava trancada com um cadeado novo. As roupas dela estavam do lado de fora, num monte sobre a terra vermelha, como se alguém tivesse jogado pela janela sem nenhum cuidado. A bolsa de couro que o pai tinha dado a ela, ainda jovem, estava com o fecho quebrado. Uma blusa de frio que era de Renato estava dobrada por cima de tudo, como se Décio quisesse devolver até a memória do irmão. Vitória olhou para aquilo por um longo tempo. Depois juntou tudo numa mala velha que achou no galpão antes de ser trancado, foi buscar os meninos e saiu pela estrada sem olhar para trás. Não porque era forte, mas porque não tinha escolha. O vilarejo mais próximo chamava Bom Retiro. Tinha uma rua principal de terra batida, um mercadinho, uma igrejinha branca e umas 40 casas espalhadas entre as árvores. Vitória conhecia algumas pessoas de vista, de missa, de feira. Achava que alguém ia ajudar. Bateu na primeira porta. Volta outro dia, tô ocupada. Na segunda. Não tenho como, moça. Desculpa. Na terceira, na quarta, na quinta. Silêncio. Olhares que desviavam. Portas que se fechavam devagar, com cuidado, como se pudessem fingir que não tinha ninguém do outro lado. Ela entendeu. Décio era conhecido na região. Tinha terra, tinha dinheiro, tinha o tipo de influência que faz as pessoas escolherem o lado mais seguro. E o lado mais seguro, naquele momento, não era o lado de Vitória. O sol foi descendo enquanto ela andava pela rua principal com os 2 meninos e a mala. Samuel começou a reclamar que estava com fome. Miguel não reclamou de nada, só segurou a mão dela mais forte. Ela entrou no mercadinho e pediu para a senhora atrás do balcão se podia ficar ali só um pouco, até o sol baixar. A senhora disse que sim com a cabeça, mas não disse mais nada. Não perguntou nada, não ofereceu nada. Vitória comprou 2 pãezinhos com o pouco dinheiro que tinha na carteira. Deu um para cada menino. Ela mesma não comeu. Quando o céu começou a escurecer, ela saiu do mercadinho sem saber para onde ir. Andou pela estrada de terra com as crianças até chegar na saída do vilarejo, onde a estrada principal cruzava com uma secundária que ia em direção a outro município. Ali tinha uma ponte de concreto sobre um córrego seco. Embaixo da ponte, o chão era plano e havia sombra. Ela olhou para aquilo, olhou para os filhos e entendeu que aquela seria a cama deles naquela noite. Miguel não disse nada quando ela explicou que iam ficar ali. Só ajudou a arrumar as roupas da mala como se fosse um colchão improvisado. Samuel perguntou se era uma aventura. Vitória disse que sim, que era uma aventura. O frio chegou com a madrugada. O córrego estava seco, mas o ar da ponte trazia uma umidade que subia pelo chão e entrava nos ossos. Samuel começou a tremer nos braços dela, e ela apertou ele contra o peito, envolveu com a blusa mais grossa que tinha. Ficou acordada ouvindo ele respirar até ter certeza que estava bem. Miguel dormiu de lado, encolhido, sem reclamar. Vitória não dormiu. Ficou olhando para o céu que aparecia entre as vigas da ponte, aquele céu do interior que, mesmo na desgraça, era imenso e cheio de estrelas. Ficou pensando em Renato. Ficou pensando em tudo que tinha planejado, em tudo que tinha perdido, em tudo que precisaria reconstruir sem saber por onde começar. Um dia, passou debaixo daquela ponte, depois outro, depois mais um. Os pãezinhos acabaram no primeiro dia. Ela conseguiu um pouco de água num sítio perto da estrada, onde uma senhora idosa, sem perguntar nada, encheu uma garrafa e deu para ela sem dizer uma palavra. Esse foi o único gesto de bondade naqueles dias. A esperança não acabou de uma vez. Ela foi saindo devagar, como a água que some na areia seca. Vitória acordava, olhava para os meninos, pensava em tentar de novo e o corpo pesava tanto que ficava difícil até levantar. Foi no terceiro dia que o som chegou, seco, ritmado, diferente de tudo que havia passado por ali naqueles dias. O som de cascos na estrada de barro.
Vitória levantou o rosto devagar. Do outro lado da ponte, um homem vinha pela estrada montado num cavalo alazão, chapéu de couro inclinado, as mãos firmes nas rédeas. Ele foi diminuindo o passo quando avistou as 3 figuras embaixo da ponte. Parou a uns 10 metros. Ficou olhando, sem pressa, sem julgamento, apenas olhando. Depois desceu do cavalo com um movimento calmo, tirou o chapéu e ficou parado ali, segurando as rédeas com uma mão, olhando para Vitória com uma expressão que ela demorou 1 segundo para identificar. Não era pena, era respeito. E aquele olhar simples, direto, sem nenhuma condescendência, foi a coisa mais inesperada que ela tinha sentido em dias. O homem carregou o chapéu no peito e perguntou, com uma voz tranquila, que combinava com o tamanho do silêncio ao redor: "Você precisa de ajuda?" Vitória hesitou. Não por desconfiança de primeira, embora a desconfiança também estivesse lá, enraizada nos últimos dias, como uma planta que cresce rápido em terra ruim. Ela hesitou porque não sabia mais como responder a uma pergunta simples. Tinha passado dias ouvindo não, ouvindo desculpa, ouvindo o silêncio específico de quem finge que você não existe. Uma pergunta feita com respeito, com aquele tom direto e sem rodeios, soava quase estranha, como uma palavra numa língua que ela tinha conhecido muito tempo atrás e quase esquecido. Miguel estava do lado dela, de pé, olhando para o homem com aquela seriedade de criança que viu coisa demais, rápido demais. Samuel dormia ainda, enrolado nas roupas improvisadas como colchão, a respiração lenta e pesada do sono de quem não tem mais energia nem para sonhar direito. O homem não se mexeu, não avançou. Ficou parado onde estava, chapéu na mão, o cavalo quieto ao lado, esperando. Aquela paciência também era uma coisa estranha. "Meu nome é Vitória", ela disse finalmente. A voz saiu rouca, ressecada de pouco uso. "Esses são meus filhos, Miguel e Samuel." O homem assentiu com a cabeça devagar. "Benedito", ele respondeu. "Bento, me chamam." Não estendeu a mão, só disse o nome, como quem apresenta algo simples, sem cerimônia. Vitória notou que ele tinha uns 50 anos, talvez um pouco mais. A pele curtida de sol, as mãos largas de quem trabalha com terra, uma cicatriz fina no queixo que devia ter história. Os olhos eram escuros e tranquilos, do tipo que não desviam quando olham para você. "Você precisa de ajuda?" Ele repetiu, e a pergunta soou exatamente igual à primeira vez. Sem impaciência, sem pressa, Vitória olhou para o filho mais velho. Miguel olhou de volta para ela, e foi nesse segundo, nesse olhar trocado entre os dois, que ela tomou a decisão. Ela contou tudo. Começou pelo testamento, pela sala que cheirava a papel velho, pela voz monótona do advogado lendo o nome de Décio, onde devia estar o nome dela. Contou a conversa na porta, a porta trancada, as roupas no chão. Contou as portas do vilarejo que foram fechando uma por uma, o mercadinho, a noite debaixo da ponte, o frio, os pãezinhos que duraram menos de um dia. Falou sem parar, sem organização, as coisas saindo na ordem em que lembravam e não na ordem em que tinham acontecido. Às vezes a voz falhava. Ela não chorou, tinha passado dos dias de choro fácil, mas a voz falhava em certos momentos como uma rádio que perde o sinal. Benedito não interrompeu nenhuma vez. Ficou parado do jeito que estava, chapéu na mão, o olhar nela, deixando as palavras chegarem até ele sem tentar apressá-las, sem acenar com a cabeça no ritmo errado, sem fazer aquela cara de quem está esperando a história acabar para poder falar. Ele simplesmente ouviu, de verdade, com o corpo inteiro voltado para ela, como se naquele momento não existisse mais nada no mundo além daquela mulher e daquilo que ela tinha para dizer. Quando ela terminou, o silêncio ficou pesado no ar por um bom tempo. Samuel tinha acordado no meio da história e estava sentado nas roupas, olhando para o homem e para o cavalo com uma curiosidade calma de criança pequena.
O cavalo bufou uma vez. O sol estava alto e o calor batia na estrada de terra vermelha, levantando um cheiro de poeira seca e folha queimada, que era o cheiro do interior no começo da seca. Benedito olhou para o chão. Ficou assim por uns segundos, como se estivesse lendo alguma coisa escrita na terra. Depois olhou para ela. Você não vai passar mais uma noite aqui. Vitória franziu a testa. Não entendeu de imediato. Não porque a frase fosse difícil, mas porque o cérebro dela, nos últimos dias, tinha aprendido a desconfiar de qualquer coisa que soasse como solução. Como assim? Ela perguntou. Na minha fazenda tem uma casa, ele disse. Fica uns 6 quilômetros daqui, estrada acima. Casa pequena, mas é seca. Tem cama, tem fogão. Tá vazia faz uns meses, desde que o peão que morava lá foi embora. Ela ficou olhando para ele. E em troca? Ela perguntou, porque essa era a pergunta que o mundo tinha ensinado a ela. Sempre havia um em troca. Sempre havia um preço, uma condição, uma armadilha escondida dentro de uma oferta boa. Benedito não desviou o olhar. Se quiser trabalhar, tem serviço na fazenda. Sempre tem o que fazer. Mas isso você decide depois, quando estiver de pé. Ele fez uma pausa curta. Primeiro você descansa. Vitória prendeu a respiração. Aquela última frase, primeiro você descansa, chegou de um jeito que ela não estava preparada. Não era uma frase grande, não tinha nada de extraordinário nela. Mas naqueles dias de porta fechada e olhar desviado e silêncio que pesava como pedra, ninguém tinha dito nada que considerasse que ela precisava de descanso, que ela era uma pessoa que tinha passado por coisa demais e que, antes de qualquer obrigação, precisava simplesmente parar. Os olhos dela se encheram d'água. Ela não deixou cair. Piscou devagar, respirou pelo nariz, segurou. Tá bem? Ela disse. Só isso. Benedito amarrou as malas na garupa do cavalo com uma corda que tirou do arreio, sem fazer alarido, sem comentar sobre o pouco que havia. Ajudou Samuel a subir primeiro. Colocou o menino na frente da sela com cuidado de quem já tinha feito aquilo antes. Samuel riu quando o cavalo se mexeu, um riso fino e surpreso, que era a primeira vez que Vitória ouvia o filho rir em dias. Miguel subiu depois atrás de Samuel, os braços finos agarrados ao arreio. Vitória foi a pé ao lado de Benedito, que guiava o cavalo pelas rédeas sem montar, abrindo mão do conforto próprio sem fazer disso nenhuma questão. Andaram em silêncio pela maior parte do caminho. A estrada subia levemente entre cerrados secos, árvores tortas com folhas empoeiradas, cupinzeiros enormes de terra alaranjada que se erguiam do chão como esculturas. De vez em quando passava um vento quente que levantava a poeira da estrada e fazia os galhos balançarem com um chiado seco. O céu era imenso, daquele azul profundo do interior que não existe em cidade nenhuma. Você é daqui? Vitória perguntou em algum momento, só para quebrar o silêncio com alguma coisa. Nasci aqui, ele respondeu. Saí uma vez, fiquei 8 anos fora, voltei. Não consigo ficar longe muito tempo. Ela assentiu. Tem família? Tive mulher, ele disse. Uma pausa. Faz 10 anos que ela se foi. Doença. Outra pausa, mais curta. Não tive filhos. Vitória não disse nada. Não era o tipo de assunto que precisava de comentário. Eles andaram mais um pouco em silêncio. Por que você parou? Ela perguntou depois. Podia ter passado reto. Benedito demorou 1 segundo para responder. Minha mãe dizia que a gente não para porque quer. A gente para porque precisa parar. Ele olhou para frente, para a estrada. Quando vi vocês lá embaixo, meu pé freou o cavalo antes de eu decidir qualquer coisa. Vitória olhou para ele de lado. Não respondeu, mas ficou com aquilo. A fazenda apareceu depois de uma curva larga, entre 2 mangueiras enormes que faziam sombra sobre o portão de madeira. Era uma propriedade média, sem ostentação, com aquele jeito de lugar que foi construído com trabalho e não com herança.
A sede era uma casa de tijolo com varanda, telha de barro, uma figueira crescendo torta do lado esquerdo. Mais atrás havia um curral, um paiol, um galpão coberto de lona. Algumas galinhas andavam livres pelo terreiro. A casinha que Benedito tinha mencionado ficava uns 50 metros da sede, separada por um cercado de madeira. Era pequena mesmo. 2 cômodos, uma janela de madeira pintada de azul desbotado, um telhado de zinco que devia fazer barulho quando chovia. Mas estava limpa, e estava de pé, e tinha uma porta que fechava por dentro. Benedito abriu o cadeado, empurrou a porta e ficou parado do lado de fora. "Pode entrar", ele disse simplesmente. Vitória entrou devagar. Tinha uma cama de casal com colchão novo, 2 travesseiros, um lençol dobrado em cima, uma mesinha de madeira com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas numa bancada de cimento, uma prateleira com 2 pratos, 2 canecas, uma panela pequena. Alguém tinha preparado aquilo. Ela olhou para Benedito, que continuava parado na porta. "Quando você preparou isso?" ela perguntou. "Ontem de tarde", ele disse. "Quando vim buscar o animal no pasto, vi vocês lá embaixo da ponte. Pensei em parar na hora, mas foi tarde demais e não quis chegar de noite." Uma pausa. "Vim hoje cedo." Vitória ficou parada no meio do quarto por um segundo. Ele tinha visto. Tinha ido embora. Tinha preparado tudo. Tinha voltado. Não por impulso, por escolha. "Sobre a mesa tem comida", ele disse, e apontou com o queixo para a mesinha. Havia um pote com feijão cozido, uma travessa coberta com um pano que, quando ela levantou, revelou arroz e um pedaço de carne assada. As crianças entraram atrás dela e Samuel avistou a comida antes de qualquer outra coisa. "Mãe", ele falou, com uma voz que misturava surpresa com alívio. "Tem comida." Miguel foi direto para a mesa, sem dizer nada, e se sentou com aquela compostura de criança que aprendeu a não demonstrar o que sente. Mas as mãos dele tremiam um pouco quando pegou a colher. Vitória virou para Benedito. Tinha 1000 coisas que poderiam ser ditas. Obrigada não parecia suficiente, mas era tudo que a língua conseguia formar naquele momento. "Obrigada", ela disse. Benedito assentiu uma vez, colocou o chapéu de volta na cabeça e deu meia volta. "Se precisar de alguma coisa, a sede fica ali", ele disse, sem olhar para trás. "Amanhã a gente conversa sobre o trabalho, se você quiser. Não tem pressa nenhuma." E foi embora pelo terreiro, devagar, com o mesmo passo tranquilo de quem sabe que fez a coisa certa e não precisa de aplauso nenhum para confirmar. Vitória ficou na porta, vendo ele ir. Naquela noite, as crianças comeram em silêncio, com aquela concentração de quem tem medo de que a comida acabe antes da fome. Depois Samuel adormeceu na cama antes mesmo de Vitória terminar de arrumar os travesseiros. Miguel ficou acordado mais um pouco, olhando para o teto de zinco e perguntou em voz baixa: "Mãe, esse homem é bom?" Vitória olhou para o filho. "Acho que sim", ela respondeu. Miguel assentiu, como se aquilo bastasse, e fechou os olhos. Vitória apagou o lampião, deitou ao lado dos 2 filhos na cama que mal cabia os 3 e ficou olhando para o escuro por um longo tempo. Lá fora, os grilos cantavam no cerrado. O vento batia de leve no telhado de zinco. Algum animal se mexeu no curral. E o silêncio daquela noite, diferente de todos os outros silêncios dos últimos dias, tinha uma qualidade que ela precisou de um tempo para identificar. Era um silêncio que não assustava. Era um silêncio que deixava respirar. Vitória fechou os olhos e dormiu. Os primeiros dias na casinha azul foram estranhos de um jeito que Vitória não sabia nomear direito. Não era ruim, era só diferente. Era o tipo de estranheza que vem quando o corpo ainda não acreditou que o perigo passou. Ela acordava toda manhã com um sobressalto, aquele despertar brusco de quem dormiu semanas em estado de alerta, o coração batendo forte antes mesmo de os olhos abrirem.
Levava alguns segundos para lembrar onde estava. Olhava para o teto de zinco, para o quadro vazio na parede, pela janela de madeira azul desbotado, e só então o corpo ia relaxando devagar, como um punho que se abre com custo. Benedito não apareceu no segundo dia, nem no terceiro. Ela achava que ele ia bater na porta cedo, cobrar uma conversa sobre trabalho, estabelecer regras, condições. Ficou meio na espera disso. Mas os dias passaram quietos e ele não veio. Só apareceu uma vez, no fim da tarde do segundo dia, deixou uma sacola de mantimentos pendurada no portão do cercado. Farinha, feijão, uma garrafa de óleo, um pedaço de rapadura, e foi embora sem bater na porta. Vitória pegou a sacola e ficou parada com ela na mão por um momento. Depois entrou, guardou tudo e não disse nada para ninguém. As crianças se adaptaram mais rápido do que ela. Samuel descobriu as galinhas no segundo dia e passou a manhã inteira tentando pegar uma, gargalhando quando elas fugiam com aquele trote nervoso, até que Vitória chamou ele de volta antes que incomodasse demais. Miguel ficou quieto os primeiros dias, como sempre ficava quando estava processando alguma coisa grande demais, mas no terceiro dia pediu para ajudar a carregar água do poço e foi embora com o balde nas duas mãos, com aquela seriedade de menino que precisa se sentir útil. Vitória observava os filhos e sentia uma coisa complicada no peito, uma mistura de alívio e culpa que não se separavam direito. O alívio era claro, eles estavam seguros, tinham cama, tinham comida, tinham um teto que não era uma ponte. A culpa era mais funda e mais difícil de olhar de frente. Era a culpa de ter chegado até aquele ponto, de ter confiado que Renato tinha cuidado das coisas, de ter passado 16 anos construindo uma vida que estava em nome de outra pessoa sem saber. Ela não culpava Renato, ou tentava não culpar. Ele não tinha sido um homem ruim. Tinha sido um homem descuidado com papéis, com detalhes, com as coisas que parecem menos urgentes quando a vida vai bem. E a vida tinha ido bem por muito tempo. Não tinham sobrado para luxo, mas faltava pouco. Tinham a terra, tinham o gado, tinham os filhos saudáveis. Renato sempre dizia que ia resolver aquilo mais tarde, que ia ao cartório, que ia regularizar tudo. Mais tarde, não veio. E agora, era ela que carregava o peso daquele mais tarde nas costas. No quinto dia, Benedito apareceu de manhã. Bateu na porta com 2 toques curtos, o tipo de batida que não exige nada, que só avisa que tem alguém ali. Vitória abriu a porta com o cabelo ainda preso do jeito que tinha dormido, e ele tirou o chapéu com aquele gesto que parecia tão natural nele quanto respirar. "Bom dia", ele disse. "Quando a senhora quiser, tem trabalho na fazenda, mas não tem pressa. Só vim avisar que a oferta continua em pé." Vitória olhou para ele. "Que tipo de trabalho? O que a senhora souber fazer?" Ele respondeu simplesmente. "Sei que trabalhou em fazenda a vida inteira. Tem coisa de horta, tem coisa de casa, tem conta para organizar que eu não tenho paciência. O que achar que pode fazer, a gente combina. E o pagamento? Paga em dinheiro todo mês, na data", ele disse. "E a casinha fica inclusa, não desconta nada." Vitória cruzou os braços, não de defesa, mas de quem está pensando. "Por que você faz isso?" ela perguntou, pela segunda vez desde que tinham se conhecido. "Não me conhece, não sabe de onde eu venho. Apareceu com 3 filhos na estrada e trouxe para dentro da sua fazenda." Benedito ficou um segundo em silêncio. Olhou para o terreiro, para as galinhas, para o céu limpo da manhã. "Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 6 anos, ele disse devagar. "Ela e eu e minha irmã. A fazenda que meu pai tinha foi tomada pelo irmão dele, igual ao que aconteceu com a senhora." Uma pausa. "A gente ficou um tempo passando aperto, até que uma família lá da região abriu a porta para nós. Não eram ricos, não tinham muito, mas abriram." Ele olhou para ela. "Nunca esqueci isso." Vitória ficou com aquilo. "E sua mãe?" ela perguntou mais baixo. "Morreu há 12 anos, mas morreu bem, com casa, com paz, com os filhos perto." Silêncio.
Tá bom, Vitória disse. Posso começar amanhã. Ele assentiu, colocou o chapéu de volta. Sem pressa, ele repetiu. E foi embora. Ela começou na horta. Era um pedaço de terra do lado do galpão, uns 20 metros quadrados que tinham sido abandonados fazia tempo. A terra estava dura, cheia de mato crescido, com uns tomateiros mortos ainda de pé, como esqueletos finos. Benedito tinha falado que não tinha tido tempo de cuidar. Vitória olhou para aquilo na primeira manhã de trabalho e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma coisa que se parecia com propósito. Ela sabia de horta. Tinha cuidado de uma por 15 anos. Conhecia o cheiro da terra boa. Sabia quando estava seca demais, quando estava pedindo adubo, quando a raiz tinha espaço suficiente para crescer. Era um conhecimento que vinha das mãos, não da cabeça. Miguel ajudou nas primeiras horas, arrancando mato com ela. Os dois de joelho na terra vermelha, em silêncio, trabalhando com aquela comunicação que não precisa de palavra. Samuel ficou do lado tentando ajudar e atrapalhando mais do que ajudando, mas Vitória deixou. Ele precisava se sentir parte de alguma coisa. Benedito apareceu no final da tarde, parou na beira da horta e olhou para o trabalho feito. Mais do que eu esperava, ele disse. A terra é boa. Ela respondeu sem levantar o olhar. Pedindo atenção, só isso. Ele ficou em silêncio um momento. Igual a muita coisa, ele disse. Ela não respondeu, mas sentiu o peso daquilo. As semanas foram passando com uma rotina que Vitória foi construindo sem perceber. Tijolo por tijolo, igual tinha construído tudo na vida. Acordava cedo, fazia café, levava os meninos para a escola no vilarejo. Benedito tinha arranjado uma carona com o caminhão do vizinho que passava toda manhã. Voltava, trabalhava na horta até o sol esquentar demais, depois ia para a sede ajudar com o que precisasse. Às vezes eram as contas, planilhas de gado e despesa que Benedito guardava numa caixa de sapato sem nenhuma organização. Às vezes era a cozinha, quando ele tinha peão trabalhando e precisava de almoço para mais gente. Às vezes, era só varrer o terreiro e alimentar as galinhas. Era trabalho simples, era trabalho honesto, e era exatamente o tipo de coisa que ela precisava naquele momento, ter as mãos ocupadas enquanto a cabeça ia se reorganizando aos poucos. Benedito era um patrão diferente de qualquer coisa que ela tinha imaginado. Não ficava em cima, não cobrava explicação. Se ela fazia algo de um jeito diferente do que ele fazia, ele olhava, considerava, e na maioria das vezes dizia que o jeito dela era melhor. Não havia nele nenhum tipo de necessidade de estar certo só por estar. Era uma qualidade rara que Vitória foi notando ao longo dos dias com uma espécie de surpresa silenciosa. Eles não conversavam muito, mas quando conversavam, era de verdade, sem rodeio, sem assunto de encher espaço. Ele perguntava como os meninos estavam na escola. Ela perguntava sobre o gado, sobre a chuva que estava demorando a chegar, sobre os planos para a próxima safra. E às vezes um dos dois dizia uma coisa que ficava no ar depois que a conversa tinha acabado. Esse tipo de frase que a pessoa leva embora consigo e fica pensando depois. Uma tarde, enquanto organizavam as contas na varanda da sede, ele disse: "Você não precisa me contar nada do que não quiser, mas se um dia quiser conversar sobre o que aconteceu, eu ouço." Ela não respondeu na hora. Ficou olhando para a planilha. Depois de um tempo disse: "Ainda estou tentando entender eu mesma." "Tudo bem," ele disse. "Entender demora." E voltaram para o trabalho. Foi numa noite de quarta-feira, quase um mês depois que tinham chegado, que a primeira tensão veio. Vitória estava na casinha com os meninos, a chuva batendo no telhado de zinco, com aquele barulho que enche tudo e não deixa ouvir nada, quando ouviu um carro parando na estrada. Não era comum. A estrada tinha pouco movimento de dia e quase nenhum de noite. Ela foi até a janela devagar, afastou a cortina de tecido que tinha costurado com um retalho que achou na sede
e olhou para fora. Através da chuva e do escuro, dava para ver os faróis de um carro parado no portão da fazenda. O coração dela foi para a garganta antes de ela saber o porquê. Mas ela sabia. No fundo, ela sabia. Era um carro que ela conhecia. Aquele Hilux prata envelhecido com o para-choque amassado do lado direito que ela tinha visto estacionado na frente da fazenda de Décio por 16 anos. Ela ficou parada na janela por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. Depois foi até a cama. Sacudiu Miguel pelo ombro. "Fica aqui com seu irmão", ela disse, em voz baixa e firme. "Não abre a porta para ninguém. Se eu não voltar em 10 minutos, vai chamar o Bento na sede. Entendeu?" Miguel abriu os olhos, leu o rosto da mãe e assentiu, sem perguntar nada. Vitória pegou o casaco, saiu pela porta dos fundos e cruzou o terreiro molhado em direção à sede. Benedito já estava na varanda quando ela chegou, como se tivesse ouvido o carro também, ou como se algo no ar da noite tivesse avisado. Estava de pé, os braços cruzados, olhando para o portão com aquela calma que não era indiferença, mas era o oposto do pânico. "Você conhece esse carro?" ela perguntou, chegando ao lado dele. "Sei quem é", ele disse. "É o Décio. É o Décio." Silêncio. A chuva batia no telhado da varanda. "O que ele quer aqui?" ela perguntou. E a voz saiu mais firme do que ela esperava. Benedito não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o portão fechado, para o carro parado do lado de fora, com os faróis acesos cortando a chuva. "Provavelmente quer saber onde você está", ele disse. "Alguém deve ter visto ou contado. E o que você vai fazer?" Ele virou o rosto para ela, os olhos escuros e tranquilos. "Nada que você não queira que eu faça", ele disse. Vitória olhou para ele. Depois olhou para o portão. O carro ficou parado por mais uns 2 minutos. Os faróis acesos, o motor ligado, a chuva batendo no capô com aquele som constante. E então, sem que ninguém tivesse saído, sem que nenhuma palavra tivesse sido trocada, os faróis se apagaram. O motor foi embora. O portão continuou fechado. A chuva continuou. Vitória soltou o ar que estava segurando sem ter percebido que segurava. "Ele vai voltar", ela disse. "Talvez", Benedito respondeu. "Mas por hoje não." Ficaram em silêncio na varanda por mais um tempo, lado a lado, ouvindo a chuva bater no telhado e na terra e nas folhas das mangueiras. Aquele barulho cheio que envolve tudo e deixa o mundo menor e mais seguro por um momento. Depois, Vitória disse boa noite e voltou para a casinha. Miguel estava sentado na cama, acordado, esperando. Ela entrou, fechou a porta, sentou na beira da cama ao lado do filho e ficou em silêncio por um tempo. "Era ele?" Miguel perguntou. "Era", ela disse. "E agora?" Vitória olhou para o filho. 8 anos e aquele peso nos olhos. "Agora a gente dorme", ela disse. "Amanhã a gente pensa." Apagou o lampião, mas demorou muito tempo para dormir. Décio não voltou no dia seguinte, nem no dia depois. Vitória ficou nos próximos dias com um ouvido sempre virado para a estrada, esperando o barulho do motor daquele Hilux prata atravessando o silêncio da fazenda. Mas os dias passaram quietos, com aquela quietude enganosa do interior que pode significar paz, ou pode significar que algo está se preparando bem devagar, longe da vista, feito temporal que se forma no horizonte antes que qualquer nuvem apareça no céu de cima da cabeça. Benedito não falou mais no assunto. Ela também não. Havia entre os dois uma espécie de acordo tácito, desse tipo que não precisa ser dito em voz alta porque os dois já entenderam sem palavras. Ele não perguntava mais do que ela queria contar. Ela não exigia mais do que ele podia dar. E dentro desse espaço, que parecia pouco, mas era na verdade muito, as coisas iam crescendo devagar, como a horta que ela tinha revivido e que já mostrava os primeiros brotos verdes saindo da terra vermelha. Miguel tinha feito um amigo na escola.
Um menino chamado Ivo, filho de um sitiante da região, que apareceu na fazenda numa tarde de sábado com uma bola de borracha debaixo do braço e perguntou se o Miguel podia jogar. Vitória ficou na janela, observando os dois correrem pelo terreiro e sentiu aquela mistura complicada de novo. Alívio e culpa e alguma coisa mais suave que foi chegando por baixo e que demorou um segundo para identificar como gratidão. Samuel havia adotado uma das galinhas como animal de estimação. A galinha, que ele tinha batizado de Marta sem nenhuma explicação, era a única que deixava ser pega, e o menino andava com ela debaixo do braço pela fazenda com uma seriedade cômica que fazia até Benedito conter um sorriso quando passava perto. Eram sinais pequenos, eram sinais reais. A vida estava voltando a ter textura. Foi numa manhã de terça-feira, quase 6 semanas depois da chegada, que a segunda tensão veio. E essa veio diferente. Essa não chegou com faróis na estrada, nem com sombra de ameaça conhecida. Essa chegou de dentro. Vitória acordou, sentindo o corpo pesado de um jeito que não era cansaço comum. Uma dor surda nas costas, um calor que não era do sol, uma fraqueza nas pernas que fez ela sentar na beira da cama antes de conseguir se levantar. Pensou que era coisa passageira, tomou água, foi até a pia lavar o rosto e olhou para o reflexo no espelho de metal que havia pregado na parede. Um espelho pequeno, ondulado, que distorcia um pouco a imagem, e viu que estava pálida. Fez o café assim mesmo. Levou os meninos até o portão para pegar a carona do caminhão do vizinho. Voltou e tentou ir até a horta. Chegou na metade do caminho e precisou parar. O sol ainda não estava alto, mas a cabeça latejava como se estivesse recebendo todo o calor do dia de uma vez. Ela se apoiou no mourão do cercado e ficou assim por um tempo, esperando passar, como quem espera uma tontura pequena ir embora. Não foi embora. Benedito a encontrou assim quando saiu do galpão por volta das 8 da manhã. "O que foi?" ele perguntou, chegando rápido. "Nada", ela disse, por reflexo. Passou. Ele ficou parado na frente dela, olhando com aqueles olhos que não aceitavam resposta fácil. "Não passou", ele disse. Ela não respondeu. "Desde quando tá assim?" "Acordei assim." Ele ficou um segundo em silêncio. Depois disse: "Vem sentar na varanda." Não foi uma ordem, mas tinha uma firmeza naquilo que ela não teve energia para contrariar. Foi até a varanda da sede, sentou numa das cadeiras de madeira e ficou olhando para o terreiro enquanto ele entrava e voltava com um copo de água e um pano úmido que colocou na testa dela sem pedir licença e sem fazer cerimônia. "Já teve isso antes?" ele perguntou, sentando na outra cadeira. "Umas vezes", ela admitiu, "quando fico muito tempo sem comer direito." Ele olhou para ela com uma expressão que misturava preocupação e algo que era quase repreensão, mas sem dureza. "Você está comendo?" Ela não respondeu imediatamente, e o silêncio foi resposta suficiente. A verdade era que nos últimos dias ela tinha comido pouco. Não por falta de comida. Benedito garantia que nunca faltasse na despensa. Mas havia uma coisa que acontecia com ela às vezes, nesse tipo de período de transição, quando a cabeça estava processando coisa demais e o corpo ficava em segundo plano. Ela esquecia de comer, ou lembrava e não tinha vontade. Ou comia pouco demais, achando que estava sendo eficiente quando estava, na verdade, se apagando aos poucos. "Vou fazer mingau", ele disse, levantando. "Não precisa. Sei fazer mingau." Ele interrompeu tranquilo. "Demora 5 minutos." E entrou na cozinha. Vitória ficou na varanda com o pano na testa, ouvindo o barulho dele mexendo nas panelas, o cheiro de leite aquecendo chegando pela janela aberta, e sentiu uma coisa que não conseguiu identificar de imediato. Era um tipo de constrangimento que não era exatamente constrangimento. Era mais próximo de uma exposição,
de ser vista num momento de fraqueza por alguém que ela ainda estava aprendendo a deixar ver. Ele voltou com o mingau numa caneca grande, colocou na mão dela e ficou parado. "Come tudo", ele disse. Ela comeu. Durante a tarde, enquanto ela descansava na casinha a pedido dele, ele tinha sido claro que não havia trabalho naquele dia. A chuva começou. Não foi uma chuva comum. Começou com vento, aquele vento específico do cerrado que antecede temporal, que chega de uma direção e de repente gira e vem de outra, que dobra os galhos com uma violência que não combina com o tempo que estava minutos antes. O céu ficou amarelo, depois roxo, depois uma cor que não tinha nome exato, e o trovão chegou junto com as primeiras gotas grossas que bateram no telhado de zinco como pedras. Em 10 minutos, a chuva era uma parede. Vitória estava na janela observando quando ouviu Benedito batendo na porta. "Tá bem?" ele perguntou quando ela abriu. "Tô", ela disse. "É forte." "Vai ficar mais forte", ele disse. "Esse tipo de chuva, quando começa assim, demora." Ele olhou para o céu cor de chumbo. "Os meninos vão atrasar." Ela sentiu o estômago apertar. A carona do caminhão do vizinho trazia as crianças de volta da escola todo dia no mesmo horário. O caminho era uns 4 quilômetros de estrada de barro. Com chuva desse tipo, estrada de barro virava lamaçal em minutos. E lamaçal, nessa região, ela sabia bem, podia virar coisa séria. "Você sabe onde fica a escola?" ela perguntou. "Sei." "E a estrada aguenta?" Ele hesitou um segundo. Ela percebeu o segundo de hesitação e sentiu o estômago apertar mais. "Tem um trecho depois da curva do Jacó que alaga", ele disse. "Se a chuva pegar forte lá, o caminhão não passa." Vitória saiu da porta antes de ele terminar a frase. "Vou buscar eles." "Você tá doente." "Tô melhor", ela disse. E não era mentira, o mingau e o descanso tinham ajudado. "Você sabe ir de carro até lá?" "Sei, mas o carro não vai." "A cavalo?" Benedito ficou um segundo olhando para ela. "A cavalo vai", ele disse. "Então vamos." Saíram juntos, ela na garupa do alazão. Benedito na frente, guiando pelo caminho que ele conhecia, com os olhos fechados, mas que a chuva estava transformando em outra coisa. A água caía tão forte que em certos trechos era difícil ver a 10 metros de distância. O barro vermelho subia nas patas do cavalo, que avançava com cuidado, sentindo o chão antes de apoiar o peso. Vitória segurava no arreio com as 2 mãos, encharcada em minutos, o cabelo colado no rosto, o coração numa velocidade que não tinha muito a ver com o cavalo. Ela pensava nos filhos. Miguel com aquela seriedade de criança velha demais. Samuel com a galinha Marta debaixo do braço. Os 2 num caminhão parado numa estrada que alaga. "Tô vendo o caminhão", Benedito disse, cortando a chuva com a voz. Ela se esticou para ver. O caminhão estava parado antes do trecho que alaga, exatamente onde Benedito tinha descrito, com os piscas acesos piscando laranja no meio daquela cortina de chuva. Havia outras crianças dentro e do lado de fora, o motorista, um homem baixo de boné vermelho, que ela conhecia de vista, estava com a mão na cabeça, olhando para o lamaçal que tinha tomado a frente da estrada. Quando o cavalo chegou perto, a porta do caminhão abriu e Miguel desceu primeiro sem casaco, os pés afundando no barro até o tornozelo, e veio em direção à mãe com aquela expressão que tentava ser calma, mas tinha alívio demais para esconder. Samuel desceu atrás, avistou a mãe e gritou: "Mãe, a estrada virou rio!" Vitória desceu do cavalo antes mesmo de ele parar completamente, afundou os pés no barro e foi até os filhos. Apertou os 2 contra ela, encharcados os 3, o barro subindo nos sapatos, a chuva batendo nas costas, e ficou assim por um momento que não foi longo, mas foi suficiente. Suficiente para sentir que estavam ali, que estavam inteiros. "Tô bem, mãe", Miguel disse, com a voz abafada contra o ombro dela. "Eu sei", ela respondeu. "Eu sei." Voltaram com as crianças na garupa.
Os 4 no cavalo, que protestou um pouco, mas aguentou, Benedito guiando com uma habilidade que mostrava anos de estrada. O caminho de volta foi mais lento, com mais cuidado, contornando os trechos que tinham alagado. A chuva foi diminuindo quando chegaram na fazenda, como se tivesse cumprido o que precisava cumprir. Na varanda da sede, Benedito acendeu o fogão a lenha que ficava no canto e fez café forte, enquanto Vitória trocava as roupas das crianças com o que tinha conseguido trazer. Samuel perguntou se a galinha Marta estava bem, e Benedito disse que estava, que tinha posto ela no galpão antes da chuva, e o menino relaxou, como se aquilo fosse a informação mais importante do dia. Ficaram os 4 na varanda enquanto a chuva terminava, o cheiro de terra molhada subindo do terreiro, o céu abrindo devagar numa faixa de laranja no horizonte. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. "Obrigado", ele disse, olhando para Benedito, direto, sem rodeio, com aquela seriedade que era a marca dele. Benedito olhou para o menino. "Tá bom", ele respondeu, simples. Mas havia no rosto dele, por um segundo, uma coisa que Vitória viu e que ele talvez nem soubesse que estava mostrando. Uma coisa que se parecia muito com a expressão de alguém que sentiu falta de algo por muito tempo e de repente encontrou, não a coisa toda, mas um fragmento dela, o suficiente para lembrar como era. Vitória olhou para o homem e para o filho e para o céu abrindo no horizonte e sentiu, pela primeira vez, desde que o chão tinha sumido debaixo dos pés dela naquela sala de advogado, que havia chão de novo. Não o mesmo chão, outro chão, mais incerto, mais novo, mais ainda por descobrir, mas chão. Décio apareceu numa manhã de sol, não de noite, não escondido atrás de faróis acesos na chuva. Apareceu de dia, com o Hilux prata estacionado na frente do portão, a poeira vermelha ainda subindo atrás das rodas quando ele desceu do carro com aquela postura de quem chega num lugar achando que o lugar é seu. Camisa social de manga comprida, no calor de 38 graus, cinto de couro, o rosto fechado de homem que não está acostumado a ouvir não. Vitória estava na horta quando ouviu o motor. Ficou parada entre os canteiros, com a enxada na mão, e esperou. Benedito saiu da sede antes que o portão fosse aberto. Foi andando pelo terreiro com aquele passo tranquilo que era a marca dele, abriu o portão ele mesmo e ficou parado na entrada, os braços relaxados ao longo do corpo, sem cruzar, sem tensionar, só presente. Ela não ouviu o que foi dito dali onde estava, mas viu. Viu Décio falar bastante, com gestos largos, o queixo empinado. Viu Benedito ouvir sem se mover, sem recuar 1 centímetro, sem nenhum sinal de pressa ou intimidação. Viu Décio apontar na direção da casinha azul 1 vez, 2 vezes. Viu Benedito responder com poucas palavras, o rosto fechado, mas sem raiva, com aquela firmeza específica de quem não precisa de volume para ser ouvido. A conversa durou uns 10 minutos. No fim, Décio olhou na direção da horta e os olhos dele encontraram os dela por 1 segundo. Ela não desviou. Ficou parada, com a enxada na mão, olhando de volta, e havia naquele olhar dela uma coisa que ela mesma não tinha planejado. Não era desafio, não era ódio, era algo mais simples e mais sólido que os dois. Era só presença. Era só ela dizendo, sem palavra nenhuma, que estava ali, e não ia deixar de estar. Décio entrou no carro. O Hilux foi embora pela estrada de terra vermelha, levantando poeira, diminuindo até sumir na curva. Benedito fechou o portão, virou e caminhou de volta em direção à horta. Parou na beira do canteiro. "Ele não vai voltar", ele disse. Vitória olhou para ele. "O que você disse?" "Disse que se ele voltar aqui, eu tenho os papéis que o Renato assinou comigo 3 anos atrás, quando a gente fez uma sociedade pequena de gado." Uma pausa. Renato sabia que o irmão não prestava. Tentou proteger o que podia do jeito que pôde. Não deu tempo de fazer tudo, mas deixou rastro. Ele olhou para ela. "Esses papéis não devolvem a fazenda."
mas provam que o Renato tinha intenção diferente do que o testamento mostrou. Com um advogado certo, dá para contestar. Vitória ficou parada. O sol batia forte na nuca. O cheiro de terra molhada da chuva de 2 dias atrás ainda estava no ar, misturado com o cheiro verde dos brotos da horta. "Por que você não me contou antes?" ela perguntou. "Por que você precisava de chão antes de precisar de briga?" Ele disse simplesmente. "Não dá para lutar em pé quando as pernas ainda estão tremendo." Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Tinha raiva? Tinha um pouco. Não dele, mas da situação, de tudo que tinha acontecido, de cada dia debaixo daquela ponte, de cada porta fechada, de cada noite que ficou acordada, ouvindo os filhos respirarem com medo de que alguma coisa piorasse ainda mais. Mas a raiva era pequena, perto de outra coisa, perto do entendimento. "Tá bom", ela disse por fim. A mesma frase de sempre, curta, direta, brasileira. "Me fala mais sobre esses papéis." O advogado veio 2 semanas depois. Era uma mulher jovem, cabelo preso, óculos de armação fina, que chegou de carro numa tarde de quarta-feira e passou 3 horas na varanda da sede com Vitória e Benedito, folheando documentos, fazendo perguntas, tomando notas num caderno de capa preta. Chamava Doutora Fátima, era de uma cidade a 90 quilômetros e tinha aquela forma direta de falar que Vitória apreciou desde o primeiro minuto. "O testamento pode ser contestado", a doutora disse, depois de analisar os papéis que Benedito guardava. "Não é garantido, não é rápido e não é barato, mas tem base." Ela olhou para Vitória. "Você quer entrar com isso?" Vitória pensou em Renato, no homem que era de gestos mais do que de papéis, que construía com as mãos e esquecia de registrar, que amava sem organização e deixou a família desprotegida não por desamor, mas por esse jeito específico de acreditar que o mais tarde sempre chegava. Pensou nos 16 anos de terra vermelha, de sol e chuva, de plantio e colheita, de noites com vento batendo nas janelas. Pensou nos filhos. "Quero", ela disse. Os meses que se seguiram foram meses de movimento. Havia audiências marcadas e remarcadas, documentos que precisavam ser buscados em cartórios de cidades diferentes, testemunhos de vizinhos que conheciam a história da família, formulários que Vitória preenchia na mesa da cozinha da casinha azul, com a língua presa nos dentes de concentração. Não era simples. Nada naquilo era simples. Havia dias em que a doutora Fátima ligava com uma notícia que atrasava tudo, e Vitória sentava na cadeira da varanda depois da ligação e ficava olhando para o cerrado por um tempo, respirando, deixando o peso assentar antes de se levantar de novo. Benedito não perguntava sobre o processo, a não ser quando ela trazia o assunto. Mas havia uma presença dele nas beiradas de tudo o que acontecia, o homem que arranjou a doutora. Fátima, que cedeu a varanda para as reuniões, que certa vez dirigiu 4 horas até uma cidade para buscar uma certidão que precisava com urgência e não disse nada sobre isso até ela perguntar o porquê do cansaço nos olhos dele no dia seguinte. "É longe assim?" ela perguntou quando ele contou. "Não é perto", ele disse, e aquilo foi tudo. Numa tarde de abril, quase 8 meses depois daquela manhã de chuva e lamaçal, e crianças paradas no caminhão, Vitória estava sentada na beira da horta, vendo o sol descer, quando Miguel veio se sentar do lado dela, sem avisar. Ficaram em silêncio um tempo. O menino tinha 9 anos agora. Tinha crescido um palmo, parecia. Tinha voltado a sorrir com mais frequência, uma conquista que Vitória notava todo dia, como se fosse a primeira vez. "Mãe", ele disse. A gente vai ficar aqui." Ela olhou para o filho. "Por quê?" Ivo perguntou se eu ia mudar de escola de novo. Uma pausa. Eu não soube o que responder. Vitória ficou olhando para o horizonte do cerrado, aquela linha onde a terra encontrava o céu, com uma clareza que só existia no interior. A resposta não estava pronta.
não estava inteiramente resolvida. O processo ainda corria. O futuro ainda tinha mais perguntas do que respostas, e havia 1000 coisas que ela não sabia e que precisaria de tempo para saber. Mas havia uma coisa que ela sabia. Você pode dizer para o Ivo que não vai mudar de escola tão cedo, ela disse. Miguel olhou para ela. Tão cedo ou nunca? Vitória olhou para o filho, aquele menino de olhos sérios e coração enorme que tinha aprendido rápido demais como o mundo funcionava. Nunca, ela disse. E pela primeira vez, disse aquilo sem ter medo de que a palavra fosse grande demais. Miguel assentiu, satisfeito, e se levantou. Vou jogar bola, ele disse, e foi embora pelo terreiro. Naquela noite, Vitória ficou na varanda depois que os meninos dormiram. Era o tipo de noite que o interior faz, às vezes, dessas em que o céu parece mais baixo e as estrelas ficam tão claras que dá a impressão de poder tocar. O ar tinha o cheiro da terra depois de uma chuva fraca que tinha passado no fim da tarde, e os grilos cantavam no cerrado com aquela constância que Vitória tinha aprendido a achar reconfortante, esse som que não para nunca, que diz que a vida continua independente de qualquer coisa que o ser humano faça ou deixe de fazer. Benedito estava na varanda também, do outro lado, sentado na cadeira de madeira com um copo de café já frio que ele não tinha bebido. Ficaram em silêncio por um tempo longo. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de gente que aprendeu a estar perto sem precisar preencher o ar. Tenho uma coisa para te dizer, ela disse, finalmente. Ele olhou para ela. Quando você foi buscar aquela certidão, ela disse devagar, escolhendo as palavras como quem escolhe onde pisar num chão incerto. 4 horas de ida e 4 de volta. Você não me contou. Não pediu agradecimento. Simplesmente foi e fez. Ele ficou olhando para ela, esperando. Nunca tive ninguém que fizesse assim, ela disse. Que fizesse as coisas e não ficasse esperando o crédito. Uma pausa. Renato era bom. Era. Mas ele tinha esse jeito de precisar que eu visse o que ele fazia. De precisar que eu reconhecesse. Ela olhou para o céu. Você não precisa. Benedito ficou em silêncio por um momento. Não faço para ser visto, ele disse. Eu sei, ela respondeu. É isso que eu estou dizendo. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente do anterior. Tinha mais peso e mais leveza ao mesmo tempo, dessas contradições que só fazem sentido quando se vive. Essa fazenda, Vitória disse depois de um tempo, você construiu sozinho. Com trabalho, ele disse. Com trabalho e com escolha. Ela virou o rosto para ele. Você escolheu o que ia plantar aqui, o que ia criar, como ia tratar as pessoas. Ela fez uma pausa. Quando você parou na ponte naquele dia, você escolheu isso também. Benedito olhou para ela com uma expressão que ela estava aprendendo a ler. Essa expressão específica dele, que aparecia quando alguma coisa chegava perto de um lugar que ele geralmente mantinha fechado. Minha mãe dizia que a gente não encontra as pessoas. Ele disse devagar. A gente é colocado na frente delas. Sua mãe era sábia. Era teimosa. Ele disse, e havia naquilo o começo de um sorriso que apareceu e foi logo, discreto como tudo nele. Vitória sorriu também. E ficaram assim, os dois na varanda, olhando para o céu imenso do interior, enquanto os grilos cantavam e a noite ficava mais funda e o cheiro de terra molhada subia do terreiro com aquela generosidade específica da terra que recebeu chuva e devolve tudo em perfume. 3 semanas depois, a doutora Fátima ligou numa manhã de segunda-feira. Vitória estava na horta, com a mão na terra, quando o telefone tocou. Atendeu com a mão suja de barro, o sol já quente nas costas, o coração dando um tranco antes mesmo de ouvir a voz. Vitória, a doutora disse. Temos uma decisão. Ela fechou os olhos por um segundo. Me fala. O juiz aceitou a contestação. Vai rever o testamento. Uma pausa.
Não é a vitória final, ainda tem etapas, mas é o começo. A porta abriu. Vitória ficou parada no meio da horta com o telefone na mão, depois que a ligação terminou. A terra vermelha nos dedos, o sol na nuca. O cheiro verde dos canteiros que ela tinha revivido com as próprias mãos. Os brotos que tinham saído da terra dura porque ela tinha insistido, regado, esperado. Ela não gritou, não saiu correndo. Ficou ali parada por um momento, deixando aquilo assentar. Depois chamou os meninos que estavam brincando perto do galpão. Miguel, Samuel, vem cá. Os dois vieram correndo. Samuel ainda com a galinha Marta debaixo do braço. Ela se abaixou na altura deles, os dois pares de olhos olhando para ela e disse: "A gente vai ter uma notícia boa hoje." Samuel perguntou se era sobre comida. Vitória riu. Era um riso pequeno, espontâneo, desse tipo que vem do lugar fundo, onde a pessoa ainda é pessoa antes de tudo que aconteceu com ela. Um riso que ela não lembrava quando tinha dado pela última vez. "Não é sobre comida," ela disse. "É sobre a gente." Naquela tarde, ela foi até a varanda da sede onde Benedito estava consertando um pedaço de cerca com as mãos. Ficou parada até ele levantar o olhar. "A porta abriu," ela disse. Ele entendeu imediatamente. Colocou a ferramenta no chão, limpou as mãos no pano que ficava preso no cinto e ficou olhando para ela. "Quanto tempo ainda?" ele perguntou. "Não sei. Meses, talvez mais." Mas abriu. Ele assentiu uma vez, devagar, como quem recebe uma boa notícia sem precisar fazer barulho em torno dela. "Então, a gente espera," ele disse. "A gente." 2 palavras simples, 2 palavras que continham mais do que qualquer discurso. Vitória ficou olhando para ele. "Bento," ela disse. Obrigada." Ela fez uma pausa. "Não pela fazenda, não pelo advogado." Outra pausa, mais funda. "Por ter parado." Ele ficou em silêncio por um momento. "Você teria feito o mesmo," ele disse. E ela soube, sem sombra de dúvida, que era verdade. O sol foi descendo atrás do cerrado naquela tarde, pintando o céu daquele laranja que só existe no interior profundo, desse laranja que parece que o céu está em brasa, mas de um jeito bonito, de um jeito que não queima. Vitória ficou na varanda vendo o dia fechar. Pensou em tudo que tinha sido perdido. A casa de 16 anos, a terra, os planos, a sensação de chão firme que ela tinha levado uma vida inteira construindo. Pensou nas noites debaixo da ponte, no frio, nos filhos tremendo, nos pãezinhos que acabaram antes da fome. E pensou em tudo que tinha sido encontrado. Não o mesmo, nunca seria o mesmo, mas outra coisa, diferente, mais nova, mais ainda por construir, com raízes que ela mesma estava plantando, dessa vez ciente de onde cada raiz ia. Havia uma lição naquilo que ela demorou tempo para formular, mas que naquela tarde de laranja e cerrado e cheiro de terra molhada, finalmente tomou forma. Nem toda herança vem em papel. Tem herança que chega no gesto de um estranho que para quando podia ter passado reto. Tem herança que chega na porta aberta, na comida sobre a mesa, na frase dita sem esperar reconhecimento. Tem herança que os filhos carregam não nas escrituras, mas na memória do que viram a mãe fazer quando o chão sumiu, como ela ficou de pé, como ela pediu ajuda sem vergonha, como ela reconstruiu sem amargura. Isso não vai num testamento, mas não se perde também. Lá dentro, Samuel estava contando para Miguel que a galinha Marta tinha botado um ovo. Miguel dizia que era impossível porque Marta era pequena demais. Samuel insistia que era verdade, com aquela convicção absoluta de criança de 5 anos que viu com os próprios olhos. Vitória ouviu aquilo da varanda e sentiu o peito abrir. Se levantou, entrou e foi ver o ovo. Fim.